A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Rafael Carlos, eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A revista do nosso trimestre é essa, que trata sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos tratando, durante esses 3 meses, do livro de 1 Reis e 2 Reis. Tem sido uma bênção e você que ainda não assistiu às aulas pode acompanhar no meu canal pela playlist, que já temos 9 aulas gravadas. E a aula de hoje é a lição de número 10, que vai tratar sobre o cativeiro de Israel, conhecido como o Reino do Norte. Tenho certeza que você vai aprender muito comigo hoje e também quero aprender com você. Por favor, curta a aula, compartilhe, comente e vamos trocar conhecimento, porque Escola Bíblica Dominical é escola da Palavra de Deus. Não deixe de frequentar a Escola Bíblica da sua igreja. Tenho certeza que vamos aprender muito para a glória do Senhor. Vamos lá. Infelizmente, aconteceu o que o Senhor Deus havia predito e falado na boca dos seus profetas. Eu digo infelizmente porque coisa triste é ver o povo de Deus na terra prometida, na terra que mana leite e mel, de repente, ou não de repente, mas depois de muitos anos, de muitas repreensões, serem levados cativos, serem levados escravos para uma outra nação. Infelizmente, esse é o salário do pecado. Esse é o salário e a consequência da desobediência e da idolatria do povo de Israel. Como a aula de hoje vai estar falando sobre o cativeiro de Israel, ou seja, é o reino do norte. Lembrando aos irmãos que na lição de número 2 explicamos sobre a divisão do reino. Reino do norte, reino de Israel. Reino do sul, o reino de Judá. Você que não acompanha essa aula, é a lição de número 2 que está no nosso canal. Você pode rever ela quantas vezes precisar. No reino do norte, é aquele reino conhecido pelo rei Jeroboão, o rei ímpio, que construiu em cidades estratégicas, Dan e Betel, o centro de adoração do povo. E, consequentemente, veio outros reis, como o rei Onri, como seu filho Acabe, a rainha Jezabel. Enfim, todo esse pessoal é o pessoal do reino de Israel, o reino do norte. Ao todo foram 19 reis. Foi cerca de 240 anos de reinado. Foram reis, infelizmente, impiedosos, ímpios, que, conforme diz a palavra do Senhor, fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Criaram idolatria, mortes, houve conspirações, o povo era explorado. Ora, eles lembravam do Senhor e cultuavam ao Senhor, mas o coração deles, em sua maioria, estava totalmente longe de Deus. Viviam em guerras e viviam em meio à idolatria. Mas, irmão Rafael, quais foram ou qual foi a causa do povo de Israel, do reino do norte, ser levado cativo? Eu vou ler aqui algumas causas para você, mas você pode meditar também no livro de 2 Reis, capítulo de número 17, onde a Bíblia Sagrada vai explicar direitinho como que aconteceu o cativeiro de Israel, reino do norte. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 17 de 2 Reis que essas foram algumas das causas, mas houve inúmeras, porque infelizmente um abismo chamou outro abismo, e parece que um pecadinho chama um pecado, que um pecadão, um pecadaço, e as coisas vão crescendo, vão se alongando, e mais distante fica-se de Deus. A Bíblia Sagrada diz que eles fizeram culto a deuses, a ídolos,
construíram ídolos, ao exemplo aqui, Azerá ou Azera, os bezerros ou bois de ouro, que lá Jeroboão no início fez. A Bíblia Sagrada vai dizer que fizeram culto a Baal, seguiram costumes de povos pagãos, fizeram alianças, injustiça social, corrupção, idolatria, misericórdia. Queimaram os filhos em sacrifício. Alguns reis, algumas autoridades para liderar o povo queimavam, ofereciam seus filhos primogênitos ao deus Moloque para ter proteção, para ter refúgio, para ter um reino perpétuo. Misericórdia. E também criavam adivinhações e feitiçarias. Infelizmente, estes são alguns dos pecados dos reis de Israel que fizeram com que todo o povo pecasse contra o Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus poderoso e é um Deus amoroso. Então o nosso Deus sempre avisa. O nosso Deus avisa antes de acontecer o erro. Ele avisa durante, quando o erro está acontecendo. E ele avisa também depois do acontecido. Ou seja, Deus sempre prepara uma porta aberta para perdoar e para receber o seu povo. Porque a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia Sagrada vai dizer, e eu destaco aqui para vocês, alguns profetas e alguns reis. Foram 19, mas eu quero aqui colocar uns principais, ou que mais chamam a minha atenção para você entender. A Bíblia Sagrada vai dizer que lá no primeiro rei da divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, rei Jeroboão, Deus já mandou o profeta Aias, ou Aías, para repreendê-lo. Elias repreendeu Acabe, Eliseu repreendeu Jorão, Jeú, Joacás, Joás. Lá na frente, o profeta Jonas, aquele que escreveu o livro de Jonas, que escreveu lá o arrependimento para Nínive, ele repreendeu o rei Jeroboão II. A Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta Amós também repreendeu Jeroboão II, bem ali próximo de acontecer o cativeiro. E a repreensão foi, porque estão explorando os necessitados. Havia um enriquecimento ilícito por parte do reino, explorando o povo. E também, por último, no caso aqui, profeta, que profetizou ali durante o reino de Israel, foi o profeta Oséias, que profetizou para os últimos 7 reis. E a profecia dele foi comparou o povo a uma adúltera, ou seja, a um povo que não tem fidelidade para com o Senhor. É esse povo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, escolhido por Deus, colocado numa terra boa que mana leite e mel. Mas quando entraram nessa terra, observaram povos estranhos, queriam para si reis, fizeram tudo que era contrário à palavra de Deus. E após cerca de 240 anos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus permite que venha um povo e os leve cativo e tire da terra prometida. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia Sagrada vai dizer como que infelizmente aconteceu esse domínio, esse cativeiro. Israel, o reino do norte, foi vencido pelo povo da Assíria. A Bíblia Sagrada vai dizer que existia o povo sírio e o povo assírio. O povo que levou o reino do norte, Israel, para o cativeiro foi o povo da Assíria. Não confunda isso, esse azinho pode mudar muita coisa. A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei chamado Salmaneser, que era o rei assírio, ele investiu contra o povo de Israel. E o rei da época, chamado Oséias, negociou com ele. Não nos leve cativo, eu pago o imposto, eu pago para você. Ou seja, o rei de Israel tentou subornar aquele poderoso rei. E a Bíblia Sagrada diz que ele durante muitos anos pagou tributo e tributo alto. Só que houve um momento em que esse rei de Israel tentou fazer uma tramóia, ou uma jogada, para ele que seria uma jogada de mestre. Ele procurou refúgio ao rei lá do Egito.
para de alguma forma ir contra o povo assírio, mas mal sabia ele que o Senhor Deus Todo-Poderoso já havia entregado o seu povo na mão do rei da Síria. E a Bíblia Sagrada diz que houve ali uma grande estratégia de guerra que eu quero mostrar para os irmãos, que é a mesma estratégia utilizada por Satanás quando quer derrotar as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel foi cercado por 3 anos. Imagine você, aquele povo de Samaria, a capital onde ficava o rei Oséias, foram cercados durante 3 anos. Ninguém entra, ninguém sai, ou seja, uma hora ia acabar a comida, uma hora ia acabar a água, o povo não sentia segurança, quem saía era morto pelos assírios, ou seja, o povo assírio trouxe ao povo de Israel um medo e uma privação terrível, enfraquecendo aquele povo a ponto de que quando o povo assírio invade Israel, não tem como eles oferecerem resistência. Estavam fracos, longe de Deus e totalmente vulneráveis ao inimigo. No nosso livro de apoio do trimestre, um relato que eu quero ler para vocês sobre como que o povo assírio tratava aqueles que eram prisioneiros de guerra ou aqueles povos que eles dominavam. Diz a história que a sua força bélica e a sua crueldade desferida contra os seus inimigos era da seguinte forma: cortando seus lábios, cortavam a língua, membros sexuais, orelha, nariz e ainda por cima os obrigava a trabalhar como escravos. Os inimigos eram esfolados vivos, queimados ou espetados numa estaca até ficarem totalmente exauridos. Agora, imagine você, meu irmão e minha irmã, aquele povo quando cercou quando o povo assírio cercou Samaria, que o povo de Israel, sabendo do poder daquele povo, ficaram como desmaiados, como que entregues. E a Bíblia Sagrada diz que aquele rei leva o rei Oséias preso, leva todo aquele povo cativo para a Síria, e lá eles viveram para sempre escravos. É por isso que eu disse no começo e volto a repetir: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que recebe a sua palavra e se arrepende dos seus pecados. Eu deixo um extra nessa aula, você que pode aumentar essa imagem. Tem uma imagem aqui atrás de mim que eu vou virar um pouco para você ver, que é sobre o que eu vou explicar agora. Se não ficar muito bem claro, eu deixo aqui no meu slide manual para você. Qual foi a estratégia do povo assírio, daquele rei? E qual que é a estratégia do inimigo que utiliza para derrubar o crente, aquele que teme ao Senhor? Veja cá. A Bíblia Sagrada diz que nós, servos do Senhor, estamos no campo de Cristo. Ou seja, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. O anjo do Senhor em Salmo 34:7 está com letra maiúscula. O anjo do Senhor ali é Jesus Cristo. É uma teofania. Explicaremos em outro momento. Então, nós estamos no campo da luz. Cristo está ao nosso redor, temos proteção e por isso nós brilhamos com Ele. Mas a Bíblia Sagrada também diz que ao derredor, ou seja, ao redor de Cristo, lá longe, está o diabo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não à toa que a Bíblia Sagrada diz no livro de Jó, quando o Senhor Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? E ele fala: eu estava andando e passeando e voando e correndo pela terra, porque ele tem uma velocidade muito grande, ele é um ser celestial, ele não é humano como nós. Logo ele não tem sono, logo ele não tem fome, logo ele tem uma ótica celestial diferente da nossa. Por isso a Bíblia Sagrada diz que ele anda ao derredor, no seu campo de escuridão. E o que eu quero trazer para os irmãos aqui, que o povo da
A Síria teve essa mesma estratégia, cercaram todo o povo de Samaria, mas infelizmente aquele povo não tinha mais o Senhor. Se eles não tinham o Senhor, eles tinham brechas de pecado, eles tinham brechas de iniquidade, que permitiram ser enfraquecidos e o inimigo adentrar e levá-los cativos. Eu quero deixar como essa lição prática para você, meu irmão e minha irmã. Você possui o brilho e a graça do Senhor na sua vida. Proteja-se, revista da armadura de Deus. Vivemos em plena batalha, vivemos em plena guerra. Nossa guerra não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Logo, aquele que dá brecha, aquele que fica com um pezinho na presença do Senhor, um pezinho fora da presença do Senhor, esse já deu brecha para o inimigo o cerca. E como eu deixei aqui na lousa, ele promove o medo, ele promove o terror, ele enfraquece e depois ele domina. E a Bíblia Sagrada diz que depois que vai para as garras do inimigo, difícil coisa é. Mas bom é estar na presença do Senhor. Tampe as brechas e permaneça na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que após o povo de Israel ser levado para a Síria, toda aquela terra ficou vazia, né? Toda aquela terra precisou ser habitada. Então existem estratégias pós-guerra. E qual que era a estratégia pós-guerra do povo assírio? Era repovoar aquela terra. Mas não era repovoar aquela terra com qualquer povo. Eles colocavam vários povos, ao qual eles iam dominando, eles ajuntaram em Samaria. Qual que era o objetivo? Era fazer com que aquele povo se misturasse, evitasse futuras rebeliões contra eles, e que fazendo assim, eles seriam sempre enfraquecidos e eles sempre seriam dominados. Você vê a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é nunca perder o controle da sua presa. É sempre dominá-la. Então, após ser destruído, o inimigo ainda quer dominar. Meu amigo, meu irmão e minha irmã, vai um conselho da parte de Deus para você que deixou o caminho do Senhor. Vai um conselho da parte de Deus para você que abandonou o Senhor. Volte depressa. Saia de debaixo das garras do inimigo e venha para debaixo das asas do Senhor, onde você tem proteção e paz. A cultura daquele povo era: vamos mantê-los fracos para continuar dominando. E olha só, fazendo isso, o que eles criaram naquele povo samaritano? Na verdade, eles não criaram, eles incentivaram o que já acontecia. No reino de Israel era normal. Um momento eles adoravam ao Senhor, depois adoravam a Baal. Um momento adorava ao Senhor, depois adorava a Azera. Ou seja, o Senhor no reino de Israel nunca era primordial. Nunca era a primazia, o Senhor era secundário, terciário, ou seja, adoramos ao Deus de Israel, que nos livrou do Egito, mas também adoramos a Baal, o Deus da chuva, adoramos a Zera, da fertilidade, ou seja, o Senhor não tinha prioridade. Isso se chama sincretismo. É quando existe uma fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, ou seja, pode tudo. Se não faz mal, se é para trazer o bem, vamos adorar. Então eu vou adorar aquele Deus que abre a porta de emprego, mas também eu vou adorar o outro Deus que mantém a porta de emprego. E eu também vou adorar o outro Deus que dá o dobro do salário. Mas eu não vou deixar de adorar o Deus poderoso que me criou. Essa é a ideia do sincretismo. Se não faz mal, pode tudo. Então, quando o povo assírio domina Israel e tira todos da terra, ele coloca vários povos, várias culturas, várias miscigenações dentro daquela terra, criando uma mistura de povos e, com isso, uma mistura de religiosidade. Me perdoe, uma mistura de religiões naquela cidade, a ponto que naquela cidade pós-cativeiro existia vários tipos de adorações. Olha o que a Bíblia Sagrada diz:
Sucote, Benote, Nergal, Assina, Nibas, Tartaque, Adameleque e Anameleque. Os judeus não falam com os samaritanos. É daí que surge esse costume de o povo lá de Judá não se comunicar com os samaritanos. Por quê? Após toda essa miscigenação, mistura de povos, misturas de adorações, misturas de deuses, o povo do Reino do Sul, agora que não fala mesmo com o povo do Reino do Norte, porque eles cada vez mais estavam longe do Senhor e não adoravam o Senhor. É por isso que vem esse costume, os samaritanos. É uma mistura de povos, é uma mistura de etnias que foi provocada por causa do povo assírio. Nós vemos que o inimigo, com a permissão de Deus, tirou todo o povo do Senhor, da terra do Senhor, colocou um outro povo, houve outros costumes, outros tipos de adorações, e cada vez mais aquela terra se tornou uma terra suja, uma terra espiritualmente falando infrutífera. Por quê? Porque o povo deixou o Senhor. Essa aula eu quero terminar ela um tanto triste, um tanto quanto desanimado, um tanto quanto decepcionado, porque infelizmente é o que nós vemos hoje. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor, pessoas que recebem a Cristo como Salvador, mas quando são abençoados, quando são prósperos, eles passam a ter o coração não mais no Senhor, passam a ter um coração em todas as coisas. Isso se chama idolatria. Quando o seu coração não é primeiro do Senhor e passa a ser de outras coisas, já se tornou idolatria, você já deu prioridade a outras coisas. E com isso muitos deixam ao Senhor, e o Senhor Deus permite alguns males, permite coisas acontecerem para que a pessoa abra os olhos e volte ao Senhor. Feliz aqueles que ainda têm a oportunidade de voltar ao Senhor, mas triste é aqueles que ainda assim não voltam e que descem a sepultura sem o Senhor e sem a salvação. Meu irmão e minha irmã, que possamos aprender na aula de hoje a jamais esquecer ao Senhor, a ter o Senhor como prioridade, como o nosso guia e o nosso norte, olhando para frente e para o alto, que é para onde nós iremos. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe ilumine, e até a próxima aula, se o Senhor a Deus assim nos der saúde e graça. Fique com Deus e amém.